Junho de 94 não começa como um grito, começa como um cansaço. Antes de qualquer ataque, antes de qualquer provocação, Djonga abre a música assumindo algo que muita gente no topo não tem coragem de dizer. Ele está tentando dar o melhor justamente na pior fase da vida. Esse início já define tudo. Não estamos diante de uma faixa sobre vitória limpa, nem sobre superação linear. Estamos diante de um relato de alguém que chegou longe demais, carregando peso demais. E essa contradição vai conduzir toda a música. Logo nos primeiros versos fica claro que o tempo não cura tudo. Feridas não se resolvem apenas com dinheiro, sucesso ou reconhecimento. O dinheiro chega, mas a base some. E isso é brutalmente honesto. A música desmonta uma fantasia muito comum, a ideia de que vencer apaga a dor de quem veio de baixo. Djonga mostra o contrário. Quanto mais ele sobe, mais responsabilidade emocional ele carrega. Quanto mais pessoas ele representa, menos ele consegue ser apenas um indivíduo. Existe um conflito central que atravessa a faixa inteira, o de desafiar a lógica social do Brasil. Ele deixa claro que sair vivo e livre da periferia não é o caminho esperado. A regra é morrer cedo ou ser preso. Quando alguém rompe essa estatística, o preço não é só externo, é interno. Surge a culpa por ter escapado, surge a cobrança por nunca falhar, surge o medo constante de perder tudo. Vencer nesse contexto é viver em estado de alerta. A memória da infância aparece como um lugar de simplicidade, mas também de verdade. Não havia nada a provar, não havia plateia, não havia personagem. Esse passado não é idealizado como perfeito, mas como honesto. E quando a avó surge com a imagem de um Deus que é pai, não padrasto, o sofrimento ganha outro significado. Não é castigo por errar, é um tempo forçado de reflexão. A dor vira um espaço de consciência, só que essa consciência dói. A música entra então num dos pontos mais sensíveis, o impacto do sucesso na família. Djonga faz o país sorrir, mas vê a própria família perder o norte. Essa é uma das maiores feridas do artista periférico que vira símbolo. Ele passa a ser abrigo para muitos, mas perde o direito de ser frágil em casa. A arte salva fora, mas cobra dentro. E isso gera um tipo de solidão que quase ninguém fala. Quando ele admite que ainda não está pronto para morrer, a frase soa simples, mas carrega um peso enorme. Não é medo físico, é consciência de que ainda há coisas inacabadas, pessoas que dependem, histórias que não podem ser interrompidas. Essa percepção atravessa toda a música. Djonga não se enxerga mais como alguém que vive só para si. Cada passo dele reverbera em dezenas, centenas, milhares de vidas. O trecho em que ele se sente meio Renato Russo não é aleatório. É a conexão com um artista que também carregou uma geração inteira nas costas e pagou um preço psicológico altíssimo por isso. A referência ao tempo perdido não é saudosismo, é luto. Luto por uma vida que não pôde ser vivida com calma. Luto por uma juventude acelerada pela sobrevivência. Quando a música afirma que o herói não consegue voar e que ele virou o vilão que criaram, surge uma das ideias mais fortes da faixa. A sociedade constrói o estereótipo do inimigo e depois se assusta quando ele assume esse papel. O artista preto, periférico, quando não se encaixa na imagem dócil que esperam, vira ameaça. Mirar alto vira motivo para ser alvejado, não fisicamente apenas, mas simbolicamente. O refrão repetindo que o menino queria ser Deus é uma provocação profunda. Não se trata de arrogância, trata-se do desejo de controle. Querer ser Deus aqui é querer decidir o próprio destino num país que sempre tentou decidir quem vale e quem não vale. É o desejo de não ser refém do acaso, da violência, da exclusão. Mas esse desejo cobra caro, porque ninguém carrega esse peso sem rachar por dentro. A comparação entre os medos de antes e os de agora é um dos momentos mais inteligentes da música. Antes, o medo era a bala, agora é o avião. O perigo muda de forma, mas nunca desaparece. A sobrevivência física dá lugar à sobrevivência emocional. O sistema, que antes era inimigo, agora paga cachê, e isso gera um conflito ético profundo. Não há celebração nessa constatação. Há desconforto, a crítica, a ironia amarga.
As referências políticas, literárias e culturais não servem para ostentação intelectual. Elas mostram uma mente em ebulição, um artista que absorve o mundo ao mesmo tempo em que tenta não ser engolido por ele. A vida vira uma tragédia clássica, um drama sem solução simples. A música assume esse caos como parte da narrativa. Um dos momentos mais dolorosos da faixa é quando Djonga reconhece que ajudou muitas pessoas a sair da depressão, mas não consegue sorrir. Essa inversão é devastadora. O curador ferido, o salvador esgotado. O reflexo no espelho se torna mais cruel do que qualquer crítica externa. Narciso não morre por vaidade, morre por excesso de cobrança. Todo mundo quer o seu sorriso, ninguém quer ouvir o seu choro. A fama surge como um lugar estranho, onde até desconhecidos se sentem donos da sua alegria. O artista vira projeção, vira espelho e perde o direito de silêncio. Isso corrói, isso desgasta, isso adoece. E a música não tenta esconder isso. Pelo contrário, ela escancara. Quando Djonga entra no tema racial de forma direta, a música deixa de ser apenas pessoal e vira política. Ele aponta a dificuldade histórica do Brasil em aceitar lideranças pretas. Não é uma opinião isolada, é um padrão. Tradições escravocratas continuam vivas no incômodo que muitos sentem ao ver um preto no topo, falando alto, sendo firme, sendo protagonista. A devolução da autoestima para o seu povo aparece como missão central do hip-hop, não como discurso bonito, mas como prática. A distinção entre trabalho e hobby é outro ponto-chave. Para Djonga, rap não é passatempo, é ferramenta de sobrevivência, é construção de dignidade, é escolha. Quando ele recusa a arma e oferece o fone, não está se colocando como superior, está mostrando caminhos diferentes dentro de um mesmo contexto cruel. Cada um escolhe como enfrentar a fome, o medo, o destino. O silêncio aparece como limite moral. Ele entende antes de julgar. Ele observa antes de condenar. Isso mostra maturidade, mas também peso, porque entender tudo cansa. Não ter resposta simples cansa. Viver sem vilões claros cansa. O momento em que ele quase desiste é o coração emocional da música. O que o impede de pular não é fama, nem dinheiro, nem aplausos. São as pessoas que ficariam desamparadas. Pais, mães, famílias inteiras. Isso revela algo essencial. Djonga não se enxerga como alguém que vive só para si. Cada passo dele reverbera em dezenas, centenas, milhares de vidas. Quando ele reconhece que não é o primeiro a falar verdades, mas um dos poucos que fez sucesso, a crítica é direta ao sistema cultural. A denúncia só se torna problema quando alcança muita gente. Enquanto fica na margem, é tolerada. Quando atravessa o centro, vira ameaça. A parte final da faixa é agressiva, caótica, quase descontrolada. Mas isso não é falha, é catarse. É o corpo reagindo ao excesso de pressão. A palavra vira arma porque a violência física foi negada. A língua vira bazuca porque viver machuca. O grito vira mecanismo de defesa. A frase viver machuca não é repetida à toa. Ela é a síntese de tudo. Viver, para quem carrega história, povo, expectativa e trauma, dói. E essa dor molda a linguagem, o tom, a postura. Não há suavidade possível o tempo todo. Junho de 94 não é uma música confortável. Ela não quer ser trilha sonora de festa. Ela quer ser escuta atenta. É um retrato cru do custo psicológico de vencer num país que não foi feito para você vencer. É um aviso, é um desabafo, é um espelho. Essa faixa não explica apenas quem é Djonga. Ela explica por que o sucesso para corpos periféricos e pretos quase nunca vem acompanhado de paz. Ela mostra que subir não apaga feridas, muitas vezes só as ilumina. Agora eu quero saber de você. Quando você escuta Junho de 94, você ouve força ou ouve um pedido de socorro? Essa música te inspira ou te preocupa? Comenta aqui embaixo porque esse debate importa. Se essa análise fez você enxergar Djonga além da pose, do grito e da polêmica, deixa o like. E se você quer entender o rap nacional como documento social, psicológico e histórico, se inscreve no canal. Aqui a gente não escuta rap por cima. Aqui a gente escuta o que ele diz sobre o Brasil e sobre nós.